O texto é Êxodo. Marquinhos, pode aumentar isso aí que eu sou do barulho, eu gosto de barulho. Nem apresentei, né? Marquinhos, tecladista amigão nosso. Roger, o nosso baterista aí, quase que oficial, né, Robson? Quase que oficial. Da outra vez ele não esteve que não pôde, mas dessa vez Deus abençoou. Deus deu graça para que ele estivesse com a gente aqui. Sou grato a Deus pela vida dos dois. Em cima da hora a gente conseguiu um transporte, né? Aí enviado por Deus e trouxe esses caras com a gente. Foi lindo demais ver esse agir de Deus para que eles estivessem aqui nesta noite. Amém? Sou grato a eles, agradeço por eles terem vindo comigo. Amém? E quem me acompanha é minha digníssima, minha esposa, a mais linda do lugar. Hoje a gente deixamos nossas bênçãos em casa. Vai dar um alívio, né, na gente. A gente ficar mais tranquilo, senão essa hora a gente já estava louco aqui. Ainda mais que essa câmera aí, Jesus. Mas então, vamos lá. Êxodo 3. Todos acharam? Se tiver aqui no painel, eu vou querer muita ajuda do painel aqui, ó. Tá lá sentada, né? Já foi? Ah, tá. Sim. Eu vou ler aqui, depois a gente acompanha ali, tá? Lê na tua versão se você quiser, ou acompanha ali no painel, fica à vontade. Glórias a Jesus. Êxodo 3:1 diz assim: Moisés pastoreava ou apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era o sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho a outro lado do deserto, e chegando a Horebe, o monte de Deus, ali um anjo lhe apareceu. Vou repetir isso aqui. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Vou repetir mais uma vez isso aqui. Moisés viu que, embora a sarça estivesse cheia de chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionalmente pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. Respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Vou ler mais uma vez. Então Deus disse: não se aproximes, tire a sandália dos pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Feche teus olhos ainda com a tua Bíblia aberta, que eu vou orar agora para que Deus abra o nosso entendimento, para que Ele possa ministrar em nossas vidas uma revelação nova, algo novo de Deus para nossas vidas. Ó Deus, nós queremos te louvar e agradecer o teu nome por mais uma vez estarmos diante da tua palavra, que é um remédio, que é o melhor remédio que nós temos. Porque é um remédio, ó Deus, que não cura somente o físico. Não é um remédio que trata o exterior, é um remédio que trata o que está dentro de nós. Ó Deus, somente a palavra é um remédio que atinge o lugar que nenhum homem consegue chegar, que é a divisão da alma e do espírito. Deus, esse remédio é que nós estamos precisando agora, ó Deus. Ó Pai, que essa palavra, Senhor, entre em lugares, em níveis, atinja lugares que, Senhor, não conseguimos, ó Deus, entender, Senhor, de onde vem a dor. É nesse lugar que essa palavra agora possa chegar, ó Deus, aonde, Senhor, ninguém chega, nenhum médico, ninguém, ó Pai. Ó Deus, que esta hora, Senhor, nesse momento, seja blindados os nossos ouvidos externos e aguça os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz gritar aos nossos ouvidos, ó Deus. Ó Pai, que agora, Senhor, o céu de bronze venha se abrir, que agora o inferno que se levantou para parar caia, que agora os demônios que se levantou para trabalhar são derrotados, ó Deus. Ó Pai, a minha oração é essa: trabalha nessa atmosfera, nessa geografia, oh meu Deus, para que nós possamos ser cheios de uma palavra que liberte o nosso interior, ó Deus. Pai, é isso que eu te peço nessa noite. Traga em nós, oh meu Deus do céu, eu vou dizer: traga em nós a verdade
não está nos nossos lábios, mas que vem do céu agora. Ó Deus, que eu não venha confiar na minha força, do meu entendimento, mas que a tua palavra venha gerar nos meus lábios palavras proféticas. É isso que eu te peço nesta hora e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode vos assentar, você que está de pé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Querido, eu peço muita atenção a você agora pela introdução dessa palavra. A gente está em 8h21 da noite. Eu preciso parar 9 horas. Então eu vou ser bem rápido na introdução para que a gente entenda. O que está acontecendo em Êxodo aqui agora é que o povo, nossa, meu Deus, maior que serve, irmã, creia. É que Deus percebeu que o seu povo, que ainda não era os israelitas, ainda era considerado os hebreus, estão numa terra que não são deles. Porque outrora, eu vou tentar ir um pouco lá atrás, rápido para você entender. Outrora, a terra que eles viviam passou pelo momento de seca. Não chovia, não caía água na terra. E por esse fato o reinado conseguiu manter a cidade por alguns dias ou por alguns meses. Só que, por não estar descendo água do céu, não está caindo chuva sobre aquela terra, a terra não produziu nada. E o que eles conseguiram guardar, que já tinha sido produzido até o momento, acabou. E aí o povo que era de Deus se refugia, ou são refugiados para o Egito, a fim de ali eles entender que tem lugar de plantio, eles entender que tem alimento para o seu gado, eles entender que eles têm ali naquelas terras a possibilidade de viver bem. Porque ali eles plantavam e colhiam, porque a terra tinha água. E ali eles começaram a viver. Diz a Bíblia que eles entram na terra, ou Jacó entra na terra, com mais ou menos 70 pessoas. Eles entram no Egito com mais ou menos 70 pessoas. E eles entram no Egito com a única finalidade, que eu disse agora, viver. Só que aí, o reinado, quando recebia alguém que era estrangeiro, aquele alguém, para ser introduzido à cidade, algumas séries vai mostrar isso, a pessoa precisava trabalhar primeiro, e aí trabalhando na cidade, se Deus desse graça a ela no crescimento produtivo, ela virava um senhor, enfim, e toda a sua família. Só que eles entram como alguém estrangeiro na cidade. E aí havia um rei ali, que usou dessa fraqueza do povo por não estar, por estar precisando de algo, precisando de terra, precisando de água, precisando de dar de comer para os seus filhos, para os seus gados. O rei daquela cidade, ele usa dessa estratégia. Vou pegar eles vão até comer, mas terão que produzir para o reino alguma coisa. Eu disse que o rei pega eles com a finalidade essa, de quê? De usar eles para produzir para o reinado alguma coisa. E aí eles começam a trabalhar, e aí eles já são escravos no Egito. Eu disse que eles são o quê? Escravos no Egito. Eles entram até como alguém estrangeiro, mas viram escravo, porque a finalidade do reinado era essa. Eles vão até viver aqui, mas vão ter que trabalhar para nós. E aí eles trabalham naquele reinado. Só que eu quero que você, eu gosto de Bíblia, gente, eu quero que você abra em Êxodo 1 aí, para a gente caminhar aqui em cima desse texto. Êxodo 1. Agora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família: Rubem, Simão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gael e Aser. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Então, olha para cá, está entrando com Jacó no Egito, quantas pessoas? 70 pessoas. Mas vamos caminhar. Porém, José já estava no Egito.
José já é governador no Egito quando eles chegam. E José morreu no 6. E todos os seus irmãos de toda aquela geração. 7. Os filhos de Israel frutificavam e aumentavam muito. E multiplicavam-se, tornando-se grandemente forte. A terra se encheu deles. Ou seja, o Egito foi tomado pelo povo hebreu. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filisteus de Israel é maior que nós, ou mais poderoso que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, assim se retirem da terra. Ou seja, o rei aqui está entendendo o seguinte: o povo que entrou não é mais 70. O povo que entrou refugiado na minha terra não é mais 70, eles estão crescendo. Aí, qual é o medo do reinado? Qual é o medo? Ele vai pegar aquele povo que entrou, que agora não é mais 70, cabelo, gente, nossa, que não é mais 70, e vai olhar e vai ver que o povo cresceu muito. O povo tomou uma proporção grande demais. Aí ele fala com alguns dos seus soldados: perceba que o povo está crescendo muito. E sabe qual é o meu medo? É desse mesmo povo se juntar com os nossos inimigos que outrora vier contra nós em guerra, e por se juntarem com ele, ganhar a guerra e sair junto com esse exército que vier. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-lo. Estou no 11, tá? Com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitões e Ramsés. Mas quando mais afligia, mais eles multiplicavam e crescia. O rei está com a ideia seguinte: vamos afligir eles, vamos fazer eles trabalhar mais, vamos dar uma carga horária maior. Mas aí, enquanto o reinado está jogando sobre o povo um peso de trabalho maior, eles estão vendo que o povo está crescendo. Quanto mais o reinado está afligindo o povo está crescendo, tomando proporção maior. Aí o reinado fica doido, porque agora eles estão crescendo demais. Eu pensei que afligir e dar trabalho, eles ficavam fracos, mas não, eles estão crescendo. Aí eu abro um parêntese aqui. É estranho, né? Porque se nós formos olharmos para alguém que está sendo afligido, qual é o nosso olhar para ele? De compaixão, de pena. Pô, esse cara está na pior fase da vida dele. Só que aqui, a pior fase para os hebreus está trazendo para eles o que, gente? Um crescimento. Talvez seria um momento em que eles morreriam, mas ao invés de morrer, eles estão ganhando mais vida. Oh, glórias a Jesus. Perceba que a vida que há neles não morre, multiplica. Talvez você entrou aqui nesse lugar, e eu vou ser bem profeta hoje aqui, passando pela pior fase, ou talvez pela fase menos pior da sua vida, ou da tua casa, ou da tua família. Só que alguém está te olhando e está dizendo: vai morrer. Alguém está te olhando e está dizendo: não vai aguentar. Alguém está olhando e está dizendo: leva remédio para ele. Só que quando a pessoa chega para te entregar uma compaixão, ela percebe: está melhor do que eu. Mas aí quem chegou para te entregar o remédio não entende o que, Michel? Que ao invés de eu estar sem saúde, eu estou com saúde. E aí, ao invés de você receber o remédio, você dá o remédio. Aí a pessoa sai de lá falando: cara, eu vim entregar algo de Deus e sair transformado. Porque a aflição desse tempo presente está produzindo para você um peso de glória. E é isso
isso que de verdade está acontecendo aqui. Deus está usando a aflição para fazer alguém crescer. Deus está usando o tempo de caos para fazer alguém crescer. Eu vou dizer isso aqui. Se tem um tempo que a igreja está vivendo no mundo atual, é esse tempo agora de crise em que as igrejas estão descredibilizadas, o pastor está descredibilizado, os membros que vão à igreja, muito mais. Mas eu vou falar um negócio aqui debaixo do céu, que ainda que quem olha de fora vê alguém aqui dentro talvez fraco aos olhos dele, Deus me trouxe aqui para dizer, ainda existe força aí. Ai, Kawasuri que bandaraia, ainda existe vida dentro de você. E Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Talvez você chegou igual aquela mulher, né? Um pouquinho de azeite e uma botija. Mas quando ela entrou, fechou a porta entre ela, entre ela e o filho dela, o que era pouco se tornou muito. Ei, levanta a mão que eu vou liberar. Deus me trouxe aqui para te dizer, o que era pouco na tua vida vai se tornar muito. E aí eles cresciam. Vou ligar esse ventilador, não está dando. Desculpa, gente. E aí eles cresciam. 15. E o rei de Egipto falou às parteiras. 13. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. E tornaram a sua vida amarga como dura escravidão. Com amargura. E os tijolos em todos os tipos de serviço no campo. Em todo o seu serviço em que eles faziam, servir era como rigor. Aí o rei tem uma ideia. E o rei dos egípcios falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Zifra e o nome de outra era Puar. E ele disse-lhe, quando fizerdes um trabalho de parto, mulheres hebreias, nas mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, haverás de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Então o decreto de morte foi dado. Eu disse que o decreto de morte foi... O rei dá um decreto de morte agora. Espera aí. Se afligir e jogar peso sobre eles não está adiantando? Agora eu vou decretar morte entre eles. Oh, meu Deus. Porque eu decretando morte, porque ele falou nos filhos? Porque o poder de reproduzir está no homem. A mulher é a terra, o homem tem a semente. Se eu diminuo a quantidade de meninos no meio do povo, eu tiro a força do crescimento do povo. Se eu tiro um homem do meio da tribo, eu tiro a força daquela tribo. E aí, o rei decreta, então vamos matar os meninos. Só que as hebreias que faziam o parto eram de Deus. Fala, elas eram de Deus. E nenhuma mensagem lá de fora, fala isso, e nenhuma mensagem lá de fora tirou o foco delas do lado de dentro. Fala mais uma vez para você pegar isso aqui. Nenhuma mensagem de lá de fora tirou o foco delas do lado de dentro. Elas recebem a mensagem, a sentença de morte, mas elas não vão ouvir a mensagem de morte. Aí elas ficam. Quando nasce um menino, elas não matam. O rei manda chamar. Vem então, vem cá, o que houve? O decreto foi dado, porque vocês não mataram? Aí elas falam, rei, as hebreias é diferente das egípcias. Quando a gente chega para fazer o parto, já nasceu. Vou repetir isso aqui. Elas disse para o rei o seguinte, rei, o decreto foi de morte que o Senhor disse, foi. Só que quando a gente chega para fazer o parto de uma hebreia, já está nascido. Vou repetir para ver se tu pega isso aqui. Elas disse para o rei, rei, o decreto foi de morte. Só que quando a gente chega para decretar a morte, já tem vida.
Alguém vai ouvir isso aqui, o rei vai ouvir isso aqui e vai dizer: como pode? Só mudando a mensagem das parteiras, elas estavam dizendo assim para o rei: rei, o poder de morte sobre a vida delas, do Senhor, não é maior do que o poder de vida dos céus. Não tem como matar aquilo que Deus deu vida. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: se veio o decreto de morte na tua vida, seja em qual área for, não tem como matar aquilo que Deus decretou vida. Não, se matar, vai ressuscitar no terceiro dia, meu irmão. Se matar, vai ressuscitar no terceiro dia, porque não tem como anular uma história que Deus já escreveu. E aí, olha o que acontece depois do decreto de morte. 3:1. Aí a gente vai aqui, ó, 3:1, bota aí para nós. 3:1. Glórias. Está congelado aqui no painel, bota 3:1 para nós. Se puder apagar aqui para a gente, vai ficar legal demais, ó. Show de bola. Glórias a Jesus. Vamos lá, Êxodo 3:1. Eu preciso que você leia comigo isso aqui. Eu queria escolher alguém aqui. Vamos eu e tu. Vamos. Vamos lá. Glórias a Jesus. Vamos eu e você. Som, esse está pegando? Glória a Deus. Pode subir, filhão. É qual? Vê aí qual é. Qual que funciona aí? Isso. Glórias a Jesus. Isso. Aí tu fica aí por causa do... Eu não vou te perguntar nada difícil. Está tudo aí. Está tudo na Bíblia. Fica tranquilão mesmo. Tranquilão. Tu vai ler para mim e a gente vai parando para a gente explicar. Vamos lá. Pode ler. Deixa eu ir para cá para todo mundo ver. Isso. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Não, é o 3:1, isso. Vamos lá. Desculpa, 3:1 não, 2:1. Desculpa. 2:1. Vamos lá, 2:1. Depois do decreto que o rei deu de morte, olha o que aconteceu no 2:1. Vai, fala. E foi o homem da casa de Levi. Aumenta mais o microfone dele, por favor, só para todos ouvirem a leitura. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Isso. Esse homem que foi da casa de Levi era Arão. E casou com Joquebede, que aqui será a mãe de Moisés. Ele sai para uma missão e casa com Joquebede. 2, por favor. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Isso. Qual é o teu nome? Alisson. Não gravo, não esqueço mais. Alisson, o texto é esse. Existe um casamento acontecendo após um decreto de morte. Amém? Pode falar no microfone, fica com medo não. Isso. E esse decreto de morte está sendo dado antes desse casamento. Só que quando o casamento acontece, o que acontece no 1? Houve um casamento. Aí no 2, e foi um homem que casou, no 2:2, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Isso aqui mexeu comigo. Porque como alguém casa hoje, amanhã está grávida. Mas houve um tempo aí. Aqui, Miriam já tinha até nascido nesse tempo. Então houve um tempo, não foi nada de ontem para hoje. Perceba que Deus trabalha assim, dentro de tempos. Deus não faz nada fora do tempo. Deus faz dentro do tempo, seja o dele, ou seja o nosso, é dentro do tempo. Deus nunca vai pular o tempo para fazer alguma coisa. Porque uma vez eu ouvi dizer assim, ó, alguém orando: Senhor, faça aquele negócio, Senhor, que já era para ter acontecido. Aí eu parei para pensar: Senhor, como que o Senhor vai fazer uma coisa que já era para ter acontecida? Porque se eu não faço aquilo dentro do que era para ser feito, eu estou o quê? Atrasado. Mas Deus nunca está atrasado. Vou dizer mais uma vez. Deus nunca está atrasado, Ele sempre está dentro do tempo, seja o teu ou dele. Porque Deus não pula etapas para fazer o que tem que fazer, Deus começa do começo. Se tem alguém que entrou aqui tentando pular etapa, eu preciso dizer isso aqui, tá, gente? Me perdoem dizer, depois reclama com o pastor Romero.
Se Deus não trabalha fora de tempo, então Ele nunca vai pular etapas. Vai sempre ser no tempo certo. Bate aí no chimbal, bate no chimbal, bate no chimbal. Junto com o teclado, junto com o teclado. Ó, existe um tempo aqui, ó. Se sair desse tempo, sai do tempo, Roger. Não vai ficar bom. O negócio vai ficar ruim. Se dá ruim até nos nossos ouvidos, imagina na vida de alguém. Porque Deus, Ele nunca vai pular etapas para concluir um projeto. Só que aqui, o Alisson, Deus está fazendo um mover espiritual que nem o inferno está entendendo. Mesmo que eles sejam do Espírito, não há possibilidade do inferno entender o que está acontecendo aqui. Sabe por que eu estou falando que o inferno sabe o que está acontecendo? Porque se tu perceber no texto, o decreto de morte vem antes do nascimento de Moisés. Deus não criou esse projeto depois do decreto. Ah, meu Deus do céu. Deus cria o projeto antes do decreto. Porque Deus não está no nosso time, Deus já está à frente. Ei, se você tem uma obra de Deus para acontecer na tua vida, fica tranquilo que Deus não vai preparar ela, já está preparada. Aí Deus vai, entra lá, Êxodo 2, e a mulher concebeu e deu luz a um filho. O inferno está falando, vai dar certo a nossa estratégia. Criamos um decreto de morte antes. E vendo que era formoso no hebraico, isso aqui não é bonito esteticamente, é com saúde. E vendo que tinha saúde, olha o que ela fez, escondeu por 3 meses. Aí a pergunta, Alisson, por que a mulher esconde o menino por 3 meses? Medo. Por medo de quê? Seu filho ter tomado. Fala mais alto. Tomarem seu filho. Ela ficou com medo de tomarem a criança e matar a criança. Porque esse foi o decreto do rei. Aí pula para mim, 1, 2, 3. Vai, não, pode ler, Wallace. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Opa, segura. Lê de novo isso aí. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Vai. Tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A mulher tem a ideia, vou esconder. Só que as crianças de hoje, como a minha, que eu sou um pai grandão, 3 meses já está gigante, gente. 3 meses deve estar igual essa criancinha que está no colo da irmã ali. Por quê? Porque hoje a natureza está muito... As crianças estão evoluindo muito rápido. Mas essa evolução que a gente percebe hoje já existia lá atrás. Ninguém que nasceu na década de 90, ou melhor, na década de 70, nasceu e se desenvolveu mais rápido que da década de 90. Não, a natureza ela evolui também. O ser humano ele vai se adaptando às estações, os tempos. Por isso que o calor do ano passado parece que foi menor do que desse ano, mas não, foi a mesma coisa, mas você não sentiu como o ano passado. Porque você já se adaptou ao tempo, ao clima. E cada ano que se passa, a temperatura vai o quê? Aumentando. Mas o ser humano vai se adaptando nela. Daqui a pouco, 48, 50 graus para a gente. Tu vai sentir o sol queimar a tua pele. Mas debaixo de um teto vai ser como hoje. Porque você já se adaptou ao clima. Já viu aquelas pessoas que vivem no estado que é muito frio? E quando a gente chega, a gente, que é isso? Esses caras aguentam ficar sem blusa? É a adaptação do ser humano. Então, aqui, nesse tempo, a criança está escondida há 3 meses. Só que a Joquebede está entendendo, caramba, está ficando muito grande, não vou conseguir esconder. Preciso dar um jeito, tem uma ideia. Betuma um cesto, bota o menino dentro e lança no rio Nilo. Só que esse mesmo rio, aqui, é o rio que o rei deu decreto também para que as crianças que ficaram vivas fossem jogadas. Aí Joquebede está fazendo o que as parteiras foram designadas a fazer.
pega as crianças que estão vivas, então, e joga no rio para que elas morram. A Joquebede, sem saber, perceba que o inferno está agindo, está fazendo, tentando parar a obra, mas a ferramenta que ele usa para parar, está dando seguimento. A ferramenta que ele usa para travar o projeto de Deus, está sendo uma válvula de escape. Porque o que leva Moisés até o palácio, eu não vou falar sobre isso, é as águas do rio. Então aquilo que era ferramenta para o inferno parar a tua vida, vai ser uma ferramenta para consertar e te fazer ir mais longe. É o que Deus está falando para alguém aqui, não sei para quem. Aquilo que armaram contra você, fica tranquila, o projeto que eu escrevi vai acontecer. Aí, vamos pular para o que a gente lemos? Vamos pular? Moisés nasce, Moisés vive no palácio, Moisés faz coisas lindas no palácio. Só que aí uma vez Moisés está vendo alguém maltratar um dos seus irmãos hebreus. Não irmão carne, mas irmão em raça, em povo. E aí ele fica nervoso com aquilo, a alma dele grita, ele parte para cima daquele feitor e mata ele. E ao matar, ele entende, daqui a pouco o faraó vai saber e vão tentar contra a minha vida. O que é que ele faz? Arruma tudo que é dele e sai disparado para o deserto. Sai disparado, sem direção. Ele entendendo isso, ele sai para o deserto, talvez dizendo assim: nem sei para onde eu estou indo, mas existia uma mão que o guiava. Aleluia, sou glórias. Deus está falando isso aqui, há uma mão que está te guiando. Parece que o deserto é coisa do inferno, não, é uma mão de Deus que está contigo. Aleluia, você lembra de Ezequiel que vai para o vale? Quem leva ele é Deus. Tu lembra de Jesus quando vai para o deserto? Quem leva ele é Deus. Então nem todo deserto é o inferno que propõe. E nem toda altitude é o céu que propõe também. Porque lá no deserto, o diabo pega ele e leva para o alto e fala: ó, quer governar tudo? Então nem todo monte é Deus que te coloca, e nem todo deserto é o inferno que te faz passar. Entenda isso, que você vai viver tranquilo. Talvez tu está num deserto desesperado, estou sozinho. Não, calma. Talvez é uma ação de Deus, para que quando você chegue na terra prometida, você chegue bem. Ah, meu Deus. Deus não se preocupa com a tua chegada, Deus se preocupa como você vai chegar. É por isso que hoje a gente bate cabeça desesperado. Ah, Senhor, porque já era para ter feito. Não, Deus não está preocupado com o final, Deus se preocupa com o começo, meio. O final ele já sabe como você vai chegar, se você passar pelo processo. Então é essa a finalidade dos céus nas nossas vidas. Não é nos fazer chegar primeiro, é nos fazer chegar diferente de como começou. Quem quer chegar diferente aqui, gente? Quem quer chegar diferente aqui? Ei, jovem, se você quer chegar num futuro lindo para você, não se preocupe com a chegada, se preocupe com o processo de chegar. Se é para esperar, espera. Se é para ouvir, ouve. Não bate pé dizendo que vai sair, não. Espera o tempo de Deus na tua vida. Agora me veio um negócio na mente aqui, e eu lembrei da minha vida, querido. Eu vou dizer isso aqui. Quantas vezes eu percebi algumas pessoas e falava: Senhor, eu queria ser igual. Sou filho de pai pastor, sempre vi gente entrar quebrado, ser curado e depois chegar no lugar. Sempre, sempre, sempre. Aleluias. E aí eu ficava perguntando a Deus: como eu queria fazer aquilo ali, Senhor. Como eu queria cantar, eu era baterista, como eu queria cantar, pregar.
E meu pai sempre fica aí, Michel. Toca a tua música com excelência. Vou entrar aqui no tema da igreja. Faz a obra com excelência. Aí eu via meu pai chegar na igreja. E aí ele chegava, olhava. Se tivesse uma cadeira fora, ele trazia para o alinhamento. Que todas tinham que estar alinhadas. Ah, Michel, mas que diferença faz isso? Excelência no trabalho. Todos tinham que estar bem aqui na frente. Mas, Michel, que diferença faz isso? Excelência no trabalho. É o que Deus está querendo dessa geração, e a geração não está entendendo. A geração está querendo entregar trabalho sem excelência. Aí Deus rejeita. Porque mais vale para Deus você do que o que você está entregando. Fazer a obra de Deus com excelência é dizer para Deus: Deus, não importa o que eu estou fazendo, importa quem eu sou. Ah, mas eu estou entregando água para o ministro, para o pregador. Faça com excelência. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia para as crianças. Faça com excelência. Ah, mas eu estou varrendo o chão da igreja. Faça com excelência. Porque mais vale para Deus a tua vida do que o que você faz. Tu lembra de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa? Lembra? Uma faz o quê? Vai entregar trabalho. Tem uma câmera aqui, deixa eu ficar. Uma vai entregar trabalho. Vai para a cozinha, vai cozinhar. E a outra senta onde, gente? Aos pés de Jesus. Existia melhor ali? Não. Mas o que a Bíblia está querendo ensinar para a gente que lê é o seguinte: não pode entregar trabalho sem ter uma vida nos pés de Jesus primeiro. E não pode ter uma vida nos pés do Senhor primeiro sem entregar um verdadeiro trabalho. É as duas óticas que Deus está querendo mostrar. Seja excelente em tudo, ao ouvir e ao fazer. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, jovem, e em me dizer também: precisamos entrar no time da excelência, no ritmo, como a gente fez aqui agora, no ritmo da excelência. O que o céu está cantando, a terra está cantando. O que o céu está pedindo, a terra está fazendo. É excelência no trabalho. Mas vamos caminhar, vamos caminhar. E não podendo mais escondê-lo, bota ele aonde? No rio. Aí ele vai para o palácio, vive, mata alguém, sai correndo. Aí é o texto que nós lemos. Aí tu vai ler aqui, pode ler aqui, pode ler aqui. Ou lá, fica à vontade. Isso. O texto que nós lemos está no 3, tá? No 3:1. 3:1, isso. Aí a gente vai caminhando para o final agora. Porque já é 8:55, meu Deus. Vai, 5. Vai lá, 3:1. Olha lá, pronto. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Eu vou pedir só mais volume aqui, ou é aqui em cima ou é para a igreja. Isso. Porque esse aqui precisa todos entender. Não, mas não é no meu não, é no dele, tá? Isso, no dele. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Fala de novo isso aí. Vai devagar, ó. Fica tranquilo, tamo junto. Vai lá, devagarzinho. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Esse episódio aqui, Moisés já é o genro do sogrão de Jetro. Moisés já está casado. Aí Moisés, nos dias de trabalho comum de um pastor, está saindo mais um dia para levar as ovelhas para o pasto. E a Bíblia está dizendo, e apacentava Moisés, ou seja, Moisés está guiando as ovelhas. O rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Horebe, de Deus a Horebe. Moisés está num dia comum da sua vida, de trabalho. Só que Moisés observa. Por que eu vou falar isso aqui? Porque eu estudei. Todo pastor, quando se deparava com um pasto, ele analisava o pasto primeiro. Olhava,
para a necessidade das suas ovelhas e que o pasto tinha para oferecer. E quando ele olhava as duas esferas, ele identificava se o pasto estava bom para as ovelhas dele. Só que aqui Moisés está, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, teu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Para Moisés levar o rebanho, se você estudar a geografia do lugar, tu vai entender que para Moisés levar o rebanho para trás do deserto, ou para outro pasto, ele precisou passar por alguns pastos. Porque ele entendeu o seguinte: esse pasto não está bom para minhas ovelhas. Então Moisés aqui já está nos ensinando. O que, Michel? Analisa se o pasto que você vai oferecer para as suas ovelhas está bom para elas. Eu não estou falando aqui de pastor só. Não. Toda liderança de uma casa tem uma igreja atrás de si. Espera aí, deixa eu falar da minha casa. Eu não sou pastor de igreja, mas eu tenho uma igreja atrás de mim, que se chama Suzy, Thales e Nicolas. Suzy, minha esposa, e meus 2 filhos, Thales e Nicolas. Então, tudo que vai ser oferecido para eles, primeiro eu vejo. Vou dizer mais uma vez isso aqui. Tudo que eles vão ver ou vão receber, passam por mim primeiro. Seja numa tela de televisão, seja no dia a dia deles. Como, Michel? Meu filho estuda, mas no mais velho. E eu sei a escola que ele está indo. Eu já sei o que existe lá. Então tudo que vai ir à vista deles, passou por mim, pela minha esposa, e depois chegou neles. Então, pastor aqui, eu não estou falando de igreja, pastor das casas. Aí Moisés é pastor das ovelhas, de Jetro. Aí ele está ali vendo que o pasto não está legal para elas, ele faz o quê? Vou trocar a geografia, porque as ovelhas que eu estou agora, não vai se agradar daquele pasto. Vou trocar a geografia e vou levar elas para trás do deserto. Só que o que me chamou a atenção é que esse pasto está onde, gente? No deserto. Para ele chegar no pasto, ele precisa fazer o quê, gente? Atravessar um deserto. O que Deus está falando para nós é o seguinte: vai ter horas que você vai ter que pegar as tuas ovelhas, oh meu Deus do céu, e atravessar com elas em um deserto. Por quê? Porque logo depois vai se apresentar um pasto verdejante. Eu ouvi no começo do mês, né, amor? Fomos lá em Volta Redonda no discipulado de pastores, e o pastor contou uma coisa interessante, gente. Ele falou, nesse cenário vai existir o búfalo e a vaca. Só que os mesmos estão num pasto. Só que aí os dois percebem que vem contra eles uma grande tempestade. O búfalo e a vaca estão visualizando, está se armando uma tempestade, está vindo. Imagina um pasto e você enxergar a tempestade vindo ao seu encontro. Aí ele falou, sabe qual é a atitude da vaca? Quando ela percebe que vem uma tempestade ao seu encontro, ela vira ao contrário e sai correndo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, e a tempestade alcança ela, e ela fica debaixo da tempestade correndo, 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 até não aguentar mais e cai e fica cansada. Só que o búfalo não. O búfalo, quando observa a tempestade, ele olha ela e fala, vou encontrar ela. E quando ele vai e parte para dentro dela, ele vem na direção da tempestade, entra na tempestade e sai logo. Porque a tempestade passa por ele. Aí ele falou, percebeu qual é a diferença da vaca e do búfalo?
Enquanto você correr da tempestade, tu vai ficar mais tempo dentro dela. Enquanto você correr da tempestade, mais embaixo dela tu vai ficar mais tempo. Mas não, faça igual o búfalo, encara a tempestade como uma tempestade. Que ela vai passar por você rápido. E logo depois vai vir um dia, claro, lindo. Então encorajo você a falar isso nessa noite. Diga eu, vou observar que de repente está vindo uma tempestade. Eu não vou correr dela, eu vou encarar ela como uma tempestade. Ei, gente, seja o problema para o seu problema. Quando o teu problema levantar, seja um problema para ele. Encara ele e cria um problema para ele. Chega de correr de problema e ficar muito tempo dentro dele. Deus está falando, seja um problema para o seu problema. Meu Deus. Não vão entender nada, fala, não vão entender nada. Quando eu me levantar em direção a eles. O que Deus está falando é isso. Que nesse tempo de decreto de morte, aquilo que parecia problema para Joquebede, era o que, gente? Solução. Alguém está lendo o texto e está falando, vamos lá, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, teu sogro, sacerdote midiano, 9:5, meu Deus, e levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte Horebe, passa, e apareceu-lhe um anjo. Essa tradução aí está um pouco longe do original, porque esse anjo ali vai aparecer com letra maiúscula, e apareceu-lhe um anjo do Senhor, e todo anjo com letra maiúscula, a Bíblia está querendo nos fazer entender que esse anjo não é um anjo comum. É o próprio Deus que desceu e se incorporou como um corpo de anjos, está se apresentando para alguém. É a teofania que a teologia diz. Quando Deus desce e se compara a um ser e fala com alguém, ou se expressa, ou dá direção para alguém. Aí, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo e no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Lê para mim aqui, por favor. Isso aí de novo. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3, por favor. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Segura. Moisés aqui observou que aonde ele foi levar as ovelhas, agora tem uma sarça pegando fogo. Talvez, você já ouviu essa pregação, não estou aqui para desconstruir nada de que ninguém pregou, mas talvez você já ouviu dizer sobre algumas coisas sobre essa visão que Moisés está tendo. Só que ver sarça pegando fogo para Moisés era comum. Por quê, Michel? Porque sarça era um arbusto do deserto, que era uma árvore com galhos secos, tão secos, que quem olhava falava, está morto. Só que tinha vida ali, era a característica dessa árvore. Árvore de galhos secos, sem flor, sem cor, sem nada. Uma palha, uns galhos secos. E deserto, todos sabem o que, gente? Que os raios solares é intenso, e tudo que é muito seco, acontece o quê? Pega fogo. Então ver sarça pegando fogo para Moisés, normal demais. Só que o que está chamando a atenção de Moisés, olha o que o texto vai dizer, vai, lê para mim. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Embaixo. Porque a sarça não se queima. Pegou o que está chamando a atenção de Moisés? A gente já passou pela escolinha das crianças, aquelas revistinhas do Ministério Kids da igreja, e aparecia aquela imagem, né, uma árvore cheia de fogo. Quem já viu isso aqui? Eu sou novo ainda, gente. Na revistinha tinha aquelas fotos, né, de árvore cheia de fogo.
dando a entender que o que está chamando a atenção naquele texto é o fato da sarça ter fogo. Não me abandona, teclado. É o fato da sarça ter fogo. Só que o que está chamando a atenção de Moisés é o quê? E me virarei para lá e verei essa grande visão. Por que a sarça não se queima? Pula o 4 para mim. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Quando Deus percebe que Moisés está virando para ver o que está acontecendo com essa sarça, gente, vamos lá, vamos entrar no texto. Eu só vou virar para ver alguma coisa que eu já passei por ela. Vou falar de novo. Eu só vou virar para ver o que o tecladista está tocando se eu já passei por ele. Perceba que Moisés já passou pela sarça. Aí Moisés fala: agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Por que a sarça não se queima? Porque ver sarça pegando fogo para Moisés era comum. Só que o que ele nunca viu foi uma cheia de fogo e permanecer em pé. Aqui está a minha pregação. O que eu vim pregar para a gente hoje aqui não tem a ver com fogo. Tem a ver com o que a sarça está apresentando aqui. O que ela está apresentando? Uma resistência que as outras não tinham. Deus entra no meio da sarça para chamar a atenção de Moisés. Só que o que Moisés fica encucado em ver é: como é que essa sarça está cheia de fogo e permanece em pé? O que Deus estava falando para Moisés é o seguinte: Moisés, não se preocupe com o fogo que você vai apresentar lá no Egito. Vou dizer isso aqui. Não se preocupe com o que vão perguntar e você vai ter que responder. Não se preocupe com o externo, Moisés. O fogo que está fora não é a garantia que eu estou com ele. Se preocupe na resistência que tu vai ter que ter. Agora tu está entendendo por que as 10 pragas foram no Egito? Deus já estava preparando Moisés para resistir no que ele via falar com o nosso amigo lá, abençoado, que prendeu o povo. Deus estava dizendo: Moisés, quando tu chegar lá vai ser ruim, cara, deles te ouvir, mas resiste, fica firme, Moisés, porque quem está te enviando é quem já lutou essa guerra e quem já venceu ela. Aí Moisés fica encucado quando ele vai virar para ver. Vamos lá, 4. Não, aí mesmo, e vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele dizendo: Moisés, Moisés. E respondeu: eis-me aqui. Perceba que isso é um primeiro encontro. Moisés nunca tinha ouvido Deus. Moisés nunca tinha tido contato com Deus. Só ouviu falar de Deus. Só que agora Deus está aparecendo para ele, e ao mesmo tempo que aparece no primeiro encontro, grita o nome dele. Porque Deus já tinha sondado a vida de Moisés. Moisés, tu está meio assustado com o que está acontecendo aqui, mas espera aí, tu vai ficar tranquilo, porque tu vai entender que eu te conheço. Moisés, Moisés. Ei, só grita o teu nome quem já te conhece. Quando Deus está gritando o nome de Moisés, Deus está falando para ele: eu já sei quem você é. Eu já conheço a tua origem. Eu já conheço o teu nome. E vem cá, gente. Quem aqui, íntimo de alguém, quem aqui tem mais intimidade? Por exemplo, você tem intimidade mais com quem? Está aqui agora, que está aqui agora. Quem é a Alice? A Alice está lá atrás? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o nome dela, mas me diz o RG dela.
Porque o 9 vem primeiro do que a numeração que a gente tem na carteira de RG. Porque o nome fala quem somos. Sabe, Alice é uma bênção. Sabe o pastor Romero, daquela igreja ali na pista? A igreja dele é uma bênção. Porque o nome vem primeiro. Ninguém, quando vai te conhecer, te pede teu RG. Pergunta logo, qual é o teu nome? Porque o nome diz quem somos. Aí quando Deus está gritando no nome de Moisés, Deus está falando, eu já te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei da tua paternidade. Eu sei da tua origem, Moisés. É um primeiro encontro e quem está chegando para conversar com Moisés, nunca tinha conversado com ele, mas já sabia o nome. Porque o nome fala primeiro. Às vezes quando eu estou nos meus trabalhos, que eu chego numa portaria, eu sou marceneiro. E aí eu chego na portaria, eu tenho que me identificar. Para que o porteiro libere a minha entrada. Mesmo que a cliente já liberou, já falou quem vai vir e tal, eu tenho que deixar meu nome na portaria. Só que o que eu percebi, gente, entenda isso, até nessa parte eu lembrei dessa palavra, que a primeira coisa que o porteiro me pergunta quando eu chego diante dele, não é o meu RG. Primeira coisa que ele fala, qual é o teu nome? E eu já percebi, no papel que eles anotam, vem primeiro o nome, e depois o RG. Porque é mais fácil identificar alguém primeiro pelo nome, do que pelo RG. Porque pelo RG eu tenho que mostrar. Mas quando fala Michel, eu já sei que estão me chamando. Porque o nome fala de nós, o nome fala quem somos. O que Deus está falando é o seguinte: eu já te conheço desde o ventre da tua mãe. E eu tenho algo na tua vida e ninguém vai apagar. Vamos correr para a gente acabar. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus falou para Moisés, ei, tira a sandália dos teus pés. Não. A primeira fala de Deus para Moisés foi, Moisés. Depois, tira a sandália, porque a terra é santa. O que Deus está preocupado é com a tua identidade, gente. O que você carrega vem depois. Alguns historiadores vão dizer muitas coisas sobre a sandália, mas eu não vou me ater a isso. Eu vou dizer para alguém aqui, Deus está querendo te entregar uma identidade. Deus está querendo te entregar uma identidade que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Deus quer te entregar um novo nome. Que quando o mundo espiritual ouvir dizer, Alice, meu Deus, o mundo vai tremer. Sara, meu Deus, o mundo vai tremer. Seu nome. Késia, o mundo espiritual vai tremer. Porque eles vão entender, está vindo uma levita de Deus. Está vindo aí alguém cheio da graça de Deus. Aleluia. Fica de pé comigo em nome de Jesus e a gente vai encerrar agora.